Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos retomar. Nós tínhamos conversado num primeiro instante e vamos dar continuidade na obra do Neville Goddard. Tínhamos deixado uma última frase, para que houvesse uma reflexão durante esse período. A gente vai hoje tentar discutir um pouco mais de profundidade esse conceito. E a frase é a seguinte: a consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. Eu creio que seria muito importante que a gente começasse a discutir essa frase pelo começo dela mesmo, começar pelo começo, que é exatamente quando ele coloca: a consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam. Que consciência do ser é essa? A gente, na gravação passada, a gente tentou explicar um pouquinho a estrutura do ser, para poder entrar nessa discussão. E a gente terminou falando essa questão, como a gente, com essa estrutura, se conecta para fora e como se conecta para dentro, lembra? Exato. E daí veio a pergunta, mas, bom, se eu estou me conectando para fora, para dentro, quem está falando? Quem está olhando para fora, quem está olhando para dentro? Porque, na verdade, a estrutura é uma coisa única, Se a gente parte da mônada, do ponto central da mônada, a sua faísca primeira, que chamamos de consciência, que chamamos de faísca divina, que chamamos de Deus, que chamamos um fragmento de Deus que nos dá vida, Então, esta é, assim, o ser humano acaba dando nomes, e demos o nome de consciência. Na verdade, o que é consciência? Vou começar por aí, Para mim, consciência é vida, é inteligência, é informação. Na verdade, tudo que vemos no campo físico, ela provém de um estado de consciência, que é vida. O que vemos são energias condensadas, que se a gente entra na difração dessa energia, vai chegar a uma matéria-prima, que é a vida, que é a própria consciência. Quando a gente citava o momento em que o óvulo e o esperma, em que o óvulo é fecundado e existe essa conexão, quem dá essa energia, quem mantém nosso corpo ativo, quem que alimenta tudo isso?
é a vida, é a força primária que move, que chamamos de consciência, que chamamos de Deus, que chamamos de energia, né? Que a física quântica está tentando descobrir essa origem com a teoria das cordas, né? Que é a menor parte, a menor partícula, enfim, são os tijolos que formam toda a matéria. Mas, enfim, isso é outra conversa, mas para mim, consciência é a origem da vida. É toda essa eletricidade ou essa força magnética, eletromagnética, bioeletromagnética, enfim, que move o nosso corpo. Quando a gente vê um defunto, né, a gente vê uma pessoa que já fez a passagem, fica muito claro de você ver uma matéria inanimada, né, e muda a cor, muda tudo, né, porque a nossa percepção, nosso visual, mas nossa percepção bioeletromagnética percebe que não há vida nesse corpo. O que dá vida a esse corpo? É justamente esse fragmento proveniente dessa energia chamada Deus, chamada consciência, a consciência universal, né? Então, é muito difícil definir consciência nessa profundidade, porque, na verdade, nossa mente não consegue alcançar a dimensão de Deus. Se a gente conseguisse entender o que é consciência, teríamos um lampejo do universo inteiro na nossa mente, porque o universo inteiro é consciência, né? Isso é importante que você disse, e a gente não pode esquecer que todas essas considerações, elas são feitas, vamos usar uma analogia assim, daqui de baixo lá para cima. Exatamente. Né? As nossas considerações, elas são feitas a partir da nossa capacidade intelectual, das nossas percepções, afeições, amores, dissabores. Então ela também é contaminada. Ela não é a ideia ou a imagem pura daquilo que de fato é. Eu creio que tanto para mim quanto para você, isso é bem claro, porque a gente não consegue ter esse contato com essa fonte original todo o tempo. Né? Não. Embora ela nos anima, ela nos dá energia, mas aqui nesta dimensão, para os seres comuns, né? Vamos dizer assim, não normais, mas comuns, é a mente egoica que predomina. Então, quando a gente falava, e quem assistiu à gravação passada, quando falava para fora, para dentro, é justamente do ponto de vista da mente egoica conversando, né? Uhum. Minha memória, meu sentir, meu racional se manifestando, né? Mas à medida que eu sutilizo isso, eu dou chance a essa energia vital minha se manifestar de forma mais próxima. Então, quando, por exemplo, fazemos uma meditação, o exercício da respiração, né? Voltando à questão da respiração lenta, profunda, e a gente vai desconectando o corpo, né? O corpo vai desaparecendo, vai adormecendo. Eu acabo ficando num estado mental ainda egoico, porém muito mais próximo, né? De uma frequência que captura o que vem da minha essência. Então, eu vou para dentro. E quando dizemos vou para dentro, porque tendo a me desconectar do quaternário inferior, de toda essa estrutura, para ir mais próximo do que? Do Criador ou da consciência divina, dessa faísca, né? E à medida que eu vou me sutilizando e vou me conectando com essa inteligência superior, eu estou mais próximo dessa divindade ou dessa frequência divina, né? E por aí é que se materializam as necessidades deste plano, que é o que o Neville coloca nas suas práticas, né? Como o que ele diz é o seguinte: toda manifestação neste plano provém da consciência, né? Ou seja, através de uma meditação profunda e de minha conexão com essa faísca divina, eu posso
fecundar a matriz. Eu posso criar uma imagem com um sentimento nessa matriz e a matriz trará, né, a esse plano. Tem uma coisa que eu acho que é relevante ser dita também, é que quando a gente fala consciência, a gente não pode dar a ela a conotação mundana, né? Porque você vê o camarada parando o carro na vaga de deficiente. Então você fala assim, puxa, mas o cara não tem consciência? Perfeito. Então nós não estamos falando dessa consciência, desse grau de consciência. Esse grau de consciência, ele depende de uma série de fatores culturais, de convivência social, de moral, de ética, que forma aquilo que a gente normalmente no nosso cotidiano chama de consciência. Essa consciência que você está falando, ela, na minha opinião, eu acho que por uma linguagem mais simples e palpável, ela talvez possa ser alcançada com mais facilidade, por exemplo, no momento da oração, em que você se desprende de tudo aquilo, claro, não de uma oração egóica, né? Mas quando você, de maneira espontânea, tenta conversar ou se elevar até o Criador, você, de uma certa maneira, consegue desconectar esse mundo que te cerca e você se sente inundado pela proximidade que você tem com essa fagulha inicial, essa consciência original que acaba, que a gente está discutindo aqui, né? O que você fazendo esse comentário é muito pertinente, porque no cotidiano, né, existe o seguinte: o que chamamos de consciência banal cotidiana apenas são valores inculcados por uma sociedade, né? Mas mesmo nesse cotidiano existe uma fagulha de uma consciência superior. Concordo. Muitas vezes, assim, uma pessoa faz um comentário, né, e você sente que não está certo isso. Fala, não bate, sabe? Isso não pode ser correto, né? E de onde vem esse pulso? Porque se você procura nas suas memórias, talvez você não tenha uma memória clara de que isso foi colocado como certo ou errado, mas você sabe que não está certo, né? Ou você sabe que uma afirmação está certa, dependendo da colocação. Mas de onde vem esse pulso? Porque é um pulso, vem uma informação muito do teu âmago. A gente sente que vem muito profundo, um sentimento, isso não está certo, ou então, o cara tem razão. Quando a gente se depara com uma pessoa de uma lógica superior à nossa, você nunca pensou aquilo e fala, não, mas isso tem, sabe, tem um lastro de lógica, de bom, né? E esse sentimento profundo não é do nosso quaternário inferior. Isso vem lá de dentro, né? Por quê? Porque através da ânima, dessa energia que nos mantém vivos, né? Essa nossa faísca e nossa mônada, né, se comunica conosco. Há uma reverberação energética de que aquilo que está sendo percebido é algo correto, porque tem sintonia com tuas memórias mais profundas passadas, como que isso é correto, né? E a isso também chamamos de consciência cotidiana, né? Agora, há uma outra prova da afirmação do Neville, que no mundo tradicional foi chamada de sincronicidade, né? Muitas vezes, isso, assim, eu tenho muita prova disso e acho que todo mundo deve ter. Muitas vezes que você sentiu a necessidade, por exemplo, de uma informação ou de alguma coisa que você profundamente reverberou com isso, puxa, necessito isso, de alguma forma o universo provê isso. Acontece. Quantas vezes eu estou atrás de uma informação, mas de repente, por via que você menos espera, pum, a informação chega, né? É isso que o Neville coloca. Só que ele coloca de uma forma concreta, de uma forma processual, de uma forma estruturada, que nos diz o seguinte: o ser humano tem condições de fecundar a matriz.
né? E dá um processo que nós vamos justamente ver um pouco mais para frente, não é agora, mas... Eu acho que isso que você está falando é o próximo passo, né? Que é a continuação aqui. E no fundo ele mostra um pouco até a necessidade que a gente tem nesses programas e gradualmente explorando os assuntos. Perfeito. Não é algo que pode ser jogado de uma maneira qualquer, porque aí ele vai carecer de uma reflexão profunda de quem está ouvindo, da prática de quem está ouvindo, da leitura de quem está ouvindo, Da preparação. da preparação. Então, o que nós estamos fazendo, e isso para nós é muito claro, é preparando um ambiente para que nós consigamos alcançar um nível diferente. Não vou dizer nem superior nem inferior, vou dizer diferente. Quando você cita e coloca de maneira bastante incisiva essa fecundação na matriz, né, eu acho que acaba coincidindo diretamente com a segunda parte da questão, porque eu vou repetir a questão, a afirmação. Ele escreve assim: a consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. Ou seja, é através da nossa consciência que se cristalizam as manifestações da nossa volta. Portanto, nós somos, infelizmente ou felizmente, 100% responsáveis por absolutamente tudo que nos acontece. Sem dúvida. Agora, precisa entender que para fecundar de forma consciente a matriz, não é a consciência do cotidiano que vai fazer isso. Exatamente. Que é uma consciência superior, né? E a prova dessa fecundação da matriz, a física quântica tem essas provas através do experimento da fenda dupla, né? Sim. Onde, na presença de uma consciência, o elétron muda de onda, partícula a partícula onda. Exato. Né? Hoje na internet tem até filminhos, né, sobre essa questão. Quem quiser pode coloca experimento da fenda dupla na internet, que você vai ver toda a explicação como que a consciência afeta a matéria, né? Agora, não é a consciência egoica, só para deixar bem claro, porque senão, puxa vida, todos seríamos deuses, né? E não somos. Na verdade, a consciência egoica está muito mais atrelada às leis de causa e efeito, né, do que outra coisa. A consciência, quando falamos de consciência profunda, a consciência divina, né, sai dos gostos. A consciência divina, ela se manifesta e ela atua por aquilo que é necessário à vida e não aos gostos do ser humano. Ela não está nublada pelo nosso desejo, pelo nosso ego, né? Exatamente. Então, precisa deixar isso bem claro, que até para atingir esse estado tem que haver uma preparação. Tem que haver uma forma de vida mais leve, né? Uma forma de vida consciente e desperta. Essa é a porta que a gente tem que abrir, né? Essa é a porta que a gente vai trabalhar. Exatamente, porque senão, imagina, qualquer um poderia estar... Agora, veja, existe muita gente que nesta vida não é consciente, mas tem essa força. Sim. E são pessoas, às vezes até simples, mas que têm uma lógica de vida diferenciada. Então, não necessariamente um sujeito... tem que ser um mestre ou tem que ser um... Né? Não, muitas vezes gente simples, só que com estándar de vida, de princípios e valores superiores. E a gente encontra isso no nosso cotidiano. Gente muito simples, sem malícia, né? E com valores de vida que são exemplos. Né? E veja, eu vou citar algumas coisas porque, veja, a gente... se fixa, por exemplo, olha, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Sai Baba, né? São pessoas que a gente tem que olhar e dizer, olha, são mestres, né? São gente de uma outra, correm numa outra pista de consciência. São pessoas que fisicamente não tinham nada e construíram um mundo e deixaram um legado, né? E você fala, como pode
se eles não tinham um peso, não tinham $1 na mão deles. E não tinha nenhum atributo físico, nada? Nada. Né? Como é que eles construíram isso? Mas são pessoas que, através do seu estado superior de consciência, amalgamam uma riqueza estrutural ao seu redor para deixar um legado que serve à vida, que serve ao ser humano. É disto que estamos falando. Não estamos falando da consciência, eu quero um relógio, eu quero um carro tal. Isso não é nessa dimensão, isso é ego puro. Acho que é isso. Eu queria deixar a próxima frase para reflexão e pensamento, que no fundo é a continuação do que a gente vem conversando. Né? Ele diz assim que o homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Essa é uma frase boa para a gente começar a meditar. E também eu deixaria a seguinte colocação, né? Para a gente começar já a trilhar uma vida um pouco mais leve. Se a gente vai entrar nessa questão de crescer para sermos dono e donos da nossa vida, patrocinadores da nossa vida, né? A gente precisaria ter uma vida menos calcada pelos desejos, pelos desejos, né? Eu quero aquilo outro. Uma vida menos consumista, uma vida com alimentação mais leve, sem críticas, sem julgamentos, o máximo possível, né? Porque esse é o patamar básico da gente estar numa frequência, subir nossa frequência nesta dimensão. Embora a dimensão não favoreça, em um momento não favorece por causa da densidade do que está ocorrendo no nosso planeta, mas a gente pode fazer essa transformação e deve fazer essa transformação pelo que está acontecendo. Reverberar numa frequência superior significa alimentar a matriz com uma frequência mais leve. Né? Então, provavelmente nas próximas gravações nós vamos dar alguns exercícios para começar a praticar isso que estamos falando, de como alcançar esse estado de consciência superior, mas isso já é uma preparação, né? Policiar nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossas críticas, né? E cuidar efetivamente de nós, da nossa vibração neste meio, e contaminar o nosso redor, né, com uma vibração mais leve. É isso.